A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós já estamos aqui no nosso ponto de encontro. Estou feliz por estar com você nesse momento e graças a Deus por isso, por essa oportunidade tão linda e gloriosa que o Senhor nos concede. E leamos a palavra do Senhor que está escrito em João capítulo 2, a partir do versículo de número 1, que diz: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Glória a Deus. Estava meditando no que diz a palavra do Senhor. E antes disso, veio no meu coração a seguinte reflexão: que quem se apressa não consegue pegar o melhor. Então, quando você é precipitado, quando você é apressado, você não consegue desfrutar do que realmente é salutar, do que realmente bom para a sua vida. Lembra-se em que Adão estava sozinho? E diz a palavra do Senhor que foi Deus que viu a situação dele. E disse: Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora para que esteja como diante dele. Ele fazia, ele realizava. Não tinha ninguém para compartilhar. Não tinha ninguém para comemorar aquele feito, aquela realização. Nenhum semelhante humano não tinha ali do seu lado. Para os animais, tinha ali o macho e a fêmea. Mas para o homem não se achava uma adjutora. E aí, nessa introdução da nossa oração nesse momento, já desmantela toda concepção errada que Deus, ele pensou em Adão e ele planejou uma adjutora para ele. E você vê que os animais não serviam para ser seu cônjuge. E também um homem não servia para ser o seu cônjuge, porque Deus faz ali a mulher. Deus faz a mulher e traz para Adão na medida certa, no momento certo. Aonde ele já tinha colocado nome nos animais. Já trabalhava. Certamente já aspirava por uma companheira. E antes que ele pronunciasse alguma coisa, Deus, ele já providenciou para ele. No entanto, ele teve que esperar no Senhor. Louvado seja Deus. Mas até uma pessoa falou para mim hoje, mas a pessoa estava atrasada. Então eu estou certa porque eu estou atrasado. Mas eu falei, não, tem que olhar para o outro sentido. Não, Deus não está dizendo que você tem que ser atrasado. Deus não está dizendo que você tem que ser negligente. Mas Salomão já escreveu e disse que o preguiçoso não assa a sua casa. Então nós temos que ser diligentes, nós temos que ser fervorosos, nós não podemos ser preguiçosos nas nossas ações, não podemos ser retardados, nós não possamos ser tardos a compreender, a analisar, a verificar, a avaliar. Não, essa coisa faz parte das nossas vidas. Você tem olho para ver, principalmente, se tiver, e ouvidos para ouvir, se você tem. E quem tem o Espírito Santo de Deus e ora ao Senhor, certamente o Senhor vai direcionar, o Senhor vai induzir aquele lugar certo, no momento certo, a resolver as questões que precisam ser resolvidas, a tratar dos problemas que precisam ser tratados. E assim o nome do Senhor será glorificado. Mas quem se apressa não consegue ver e não consegue desfrutar, não consegue abraçar o melhor que Deus tem para a sua vida. De repente você está abraçando qualquer coisa. Olha o que você está abraçando.
Olha o que você está querendo. De repente você abraça aquilo que não é seu e já na sua frente você contempla algo que realmente seria aquilo que é seu. A Bíblia diz assim que nós vemos na história bíblica que houve uma precipitação de Ló, que Ló, ele ergue os seus olhos e vê as campinas de Sodoma e Gomorra. E é para ali que ele vai. É ali que ele arma a sua tenda. Coisa gloriosa quando nós ouvimos a instrução de Deus. Coisa gloriosa quando nós ouvimos a instrução do Senhor. Nós estamos na direção de Deus. Não tem como errar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E se errar? Se errar, você pelo menos você fala assim, mas eu estava tentando acertar. Glória a Deus. Você tem um argumento, você tem argumentação para dizer que estava tentando acertar. Mas, se você realmente não segue pela vontade de Deus, para quem você vai apelar? É claro, nós não temos para quem apelar, a não ser para o Senhor, para suplicar a sua misericórdia. Mas quando você espera em Deus, você entende que o Senhor, de alguma forma, Deus vai agir. Porque diz a palavra do Senhor que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Deus, ele cumpre a sua palavra na íntegra. Deus, ele não falha, minha irmã. Deus, ele não falha, meu irmão. E o nome do Senhor será glorificado. Não temas se de repente você está fazendo a coisa certa. Né? Em algum momento, de repente, a gente fala assim, meu Deus, olha a minha situação. Se eu tivesse agido da outra forma, mesmo que aparentemente parecia ser errado, mas não, meus irmãos e irmãs. Foi o que o Senhor apareceu naquele momento para Abraão. Depois de Abraão rejeitar a escolha que Ló escolheu. Depois de Abraão capturar os reis e não querer as riquezas que eles estavam, os despojos que eles estavam oferecendo. Tudo aquilo que eles tinham adquirido. Apesar de que Abraão, ele ajudou a conquistar. E foi, na realidade, ele com seus 318 que conseguiram recapturar ou resgatar Ló e os bens de Sodoma e Gomorra. Porém, ele rejeitou. E aí o Senhor se manifesta a ele e diz, não temas, Abraão. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Então não tema, minha irmã. Eu creio que esta palavra, ela tem uma direção certa. Não tema, minha irmã. Você que tomou uma decisão que foi certa, mas aparentemente para alguém ou para você mesmo, para os seus desejos, não foi a melhor decisão. Mas foi assim que Deus, ele se manifestou a Abraão. Diz, não temas, Abraão, porque eu sou o teu grandíssimo galardão. E o Deus faz promessa para ele. O ventre de Sara já estava amortecido. Ele também já não tinha mais vitalidade. E diz a palavra do Senhor, naquele momento, Deus, ele faz o milagre. A não ser que você não queira ou não creia que Deus realiza. Abraão acreditava que Deus, ele faria o milagre. Glória a Deus. Creia que Deus irá agir na sua vida. Oremos nesse momento. Clamemos o Todo-Poderoso nesta hora. Clamemos ao Senhor. Exaltemos o nome santo do Senhor. Jesus, ele estava na direção do Pai. E ele estava fazendo o que era correto. Ele estava fazendo o que era certo. E Maria, ela quer intermediar. Ela quer acelerar. Ela quer adiantar as coisas. Ou quer induzir. Quer conduzir a conversa. Quer dar um empurrão. Né? Lá atrás Abraão fez a mesma coisa. Mas aí o Senhor fala assim para, aleluia, fala assim para Maria, mulher, que temos em comum? O que tenho contigo? O Senhor, ele tinha uma direção, ele tinha uma visão, e ele tinha um ministério, ele tinha um serviço, e esse serviço estava nas suas mãos, e ele ia executar. Glória a Deus. Ei, não passa na frente, não. Um grande homem de Deus, ele relata o que o outro diz, que diz assim, que quem está na garupa não aperta as esporas. Louvado seja Deus. Oi, ei, você está atrás, ele está na frente, ele está na direção, então deixa ele dar os sinais. Lembra-me de Davi, que Davi,
ele pede a orientação de Deus, ele enfrenta, confronta os filisteus, porque ele se reúne como gafanhoto e eles são derrotados. Eles viram as costas perante Davi, porque Davi coloca eles em fuga, coloca eles para correr. E aí Davi, ele está na direção de Deus, mas eles se refazem e eles se reúnem novamente, eles refazem suas forças, por quê? Porque o adversário, ele não se dá por vencido da primeira vez, ele não se dá por derrotado, mesmo sendo, e eles se refazem novamente e enchem o vale novamente, enche aquele local novamente, como gafanhotos tomam conta daquele ambiente. E o Davi, ele clama novamente ao Senhor, nós vamos orar daqui a pouco. E aí ele clama ao Senhor e pergunta se Cristo vai, ou melhor, se Deus dará a vitória para ele, se era para ele perseguir, se era para ele atacar, como que ele devia se conduzir naquela situação. Ele pergunta para Deus. Só que Deus dá uma nova estratégia. Deus não manda mais ele de frente, eles confrontar, colocar em fuga da mesma maneira. Deus manda eles fazer emboscada e manda também eles esperarem. Certamente Deus quer que alguém espere uma ação, porque Deus está para agir. Olha, quem se apressa come cru, quem se apressa não desfruta do melhor. Deus tem algo glorioso para te dar. Fechando um pouco, colocando entre parênteses, lembra que quando Cristo estava no deserto? Ele estava no Ripa Calamanto Comandarabai, Rebaia Calasoba Naramanagasai, Kumandagabadakebadagas, Harabaio Colomandaramanagasai, Kulumandaragalasuri Andaramanahagasai, Vurumandaragashai, Aramanagasai, Rabaio Comandarabassai, Veia Candaramanho Comandagabassou, Kelemandoroyo, Kamandagasuya Andagabai, Quandabassuya, Kamandogoia, Kelebassuya Cantaramanagasai. Ele estava no deserto. E ele rejeita as ofertas do adversário. Diz a palavra do Senhor que vieram os anjos e o serviram. Vieram os anjos e o serviram. Louvado seja Deus quando você rejeita a oferta do adversário. Então, voltando para o caso de Davi, Davi pergunta ao Senhor, e o Senhor diz assim para ele: olha para a copa das amoreiras, coloca a emboscada e olha para a copa das amoreiras. Aleluia. Quando você ouvir um barulho sobre a copa das amoreiras, aleluia, como carros de guerra, pode ir, porque eu tenho me entregado em tuas mãos. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é Deus. E aí nesse texto bíblico, diz a palavra do Senhor que Maria, ela quis adiantar. E Jesus disse: mulher, que temos em comum? Cristo tinha a sua designação. Ele tinha a sua orientação. Lembra que quando eles deixaram Jesus, esqueceram Jesus, coisa triste quando você esquece Jesus, esqueceram Jesus na festa, achou que Cristo estava na parentela. Quantas pessoas acham que, sabe aquele desespero todo pela parentela, acha que Jesus Cristo está na parentela. E acharam que estava entre os vizinhos, entre os amigos, entre os conhecidos. Quantas pessoas, sabe, tem a maior paixão pelos conhecidos, sabe? Não é errado você ter, sabe, aquela apego com sua família, com seus conhecidos, entre os amigos, os vizinhos, sabe? Mas antes você não tem que abrir mão do Senhor Jesus. Jesus não está lá. Jesus, ele está em um lugar mais além. E aonde que eles encontram Jesus? Eles andam 3 dias, depois de caminhar um dia inteiro, que percebe que está sem Jesus, mas eles foram felizes por perceber que estava sem Jesus, e aí eles procuraram um meio de encontrar. Mas veja que, enquanto eles ficam um dia, agora, depois de 3 dias, eles têm que esperar o dobro agora para que eles pudessem encontrar. E eles encontram não em outro local. Eles, se procurassem no açougue, ele não estaria. Em algum local que tivesse diversão, ele também não estaria. Ele estava no templo. E quando ele chega lá, que é questionado, que é redarguido, que é interrogado, e é, sabe, confrontado, e pergunta:
Por que fizeste isso? Eu e o teu pai procurávamos, ansiosos. E Jesus responde: não sabeis que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Então o Senhor, ele desde o princípio já sabia que tinha uma designação, que tinha uma orientação, que tinha um decreto estabelecido, que ele andava rumo a esse projeto, e ele já sabia, e principalmente agora, em Caná da Galileia, ele sabia o momento certo de agir naquele momento, porque as pessoas não entendem como é que Deus age, porque para Maria, Jesus tinha que agir já de imediato, mas Jesus, ele faz com que você sente o calo no seu pé. O Senhor muitas vezes permite que você vá lá, faz a ressonância, faz lá a tomografia, tira lá o raio-x para você entender muitas vezes que a situação mesmo é calamitosa, mas que ele vai chegar e ele vai agir na situação para provar que ele é poderoso, para que você possa sentir o impacto da situação e do problema. E o Senhor vai agir com autoridade e poder no momento que você não imagina, na hora que você não espera, depois que já perdeu as esperanças humanas muitas vezes, para que haja uma ação, para que haja um milagre, para que depois você venha testemunhar deste milagre que Deus vai realizar. Você pode receber essa palavra? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou ministrando na sua vida. Espera no Senhor. E Cristo realizou no momento certo. E Cristo vai realizar. E eu casta, Pai, rebácia. Em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor nesta hora. Oremos acreditando. E lembrando que Davi, ele ouviu aquele barulho, aleluia, como se fosse carro de guerra sobre a copa das amoreiras. E o Senhor disse para ele: vai. E também o Senhor Jesus, naquele momento, em Caná da Galileia, ele fez com que os serventes naquele momento enchessem as talhas em primeiro lugar. Eles tinham que fazer um trabalho. As coisas não tinham que ser da forma que de repente alguém pudesse imaginar. Seria o Senhor fazer brotar vinho de alguma torneira, de algum local, brotar. Não, ele resolve transformar. Muitas vezes o Senhor, ele não tira aquilo que você tem, ele transforma aquilo que já está em tuas mãos, para mostrar que nem sempre a gente joga fora as coisas que nós temos, que o Senhor pode fazer um reviravolta, Deus, ele pode fazer um milagre. Olha, eu falei sobre Abraão, e Deus fez, eu falei sobre Davi, e agora eu falei também sobre Jesus, e antes, e agora eu estou retomando, falando, como foi que ele agiu? Aleluia, como você está esperando o agir de Deus? Vamos orar ao Senhor? Oh, que coisa linda, que coisa gloriosa que Deus está nos dando. Obrigado, meu Deus. Oh, Deus tremendo, Deus maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse dia, Senhor da glória, que tu nos concede. Que oportunidade gloriosa. Aleluia, glória a Jesus. Que excelência das riquezas e de revelação, meu Pai. Eu me lembro do que Paulo diz. Oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento. Oh, mas como tu és maravilhoso, meu Pai. Alcança essa vida. Oh, que essas vidas que estão nesse momento estão, meu Pai, compartilhando comigo nesse momento, que permite eu entrar na sua casa, Senhor da glória, que seja inundado pela tua glória, pela tua presença, e que possam transmitir essa mensagem e abençoar outras vidas, meu Pai. Toma em tuas mãos, meu Pai, concede a tua bênção, concede a tua libertação. Nesse momento eu te peço, meu Pai, sobre o esposo da irmã Janaína, irmão Sidney, entra com saúde na vida do teu servo, entra, meu Pai, com saúde da irmã Yara Duca, Senhor da glória, a irmã Márcia Duca, oh Senhor da glória, a irmã Selma, oh Senhor da glória, irmão Everton, vai trabalhando, Senhor, na vida do irmão Denerval, na vida, Senhor da glória, das pessoas que pedem oração no teu santo nome, meu Pai. Irmão Vanderlei, oh Deus maravilhoso, vai agindo, meu Pai, na vida dos meus alunos, meu Pai, age com poder, vai trabalhando, meu Pai, em todos os sentidos, em todos os aspectos, naquilo que nós colocamos em tuas mãos, na vida do Samuel, vai dando saúde para o Samuel, oh Deus maravilhoso, vai fazendo um milagre, Senhor da glória, na vida dele, e ele possa testemunhar desse milagre, meu Pai, oh em nome de Cristo Jesus, meu Pai, oh visita as vidas, visita com poder, visita, Senhor da glória, a irmã Patrícia, visita as pessoas, meu Pai, que te ama, que te busca
busca, que ora comigo neste momento, meu Pai. Derrama tuas ricas bênçãos celestial. Oh, Senhor, essa vida possa contar vitória, mas que possa esperar em Ti e possa contar de Ti o grande milagre e possa testemunhar aqui, Senhor da glória, nos comentários para a Tua honra, para a Tua glória. Visita essas vidas no Brasil e no mundo, Senhor, para a glória de Deus, o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, se tiver alguém perturbado, eu repreendo todo mal. Saia em nome do Senhor Jesus. Toda perturbação, toda agonia, todo avesso, Senhor da glória, toda pressa, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja calmaria, Senhor da glória, que haja paz, haja tranquilidade, mas que haja também atitude, meu Pai, que não haja também atraso, mas que no momento certo ele possa agir como Cristo agiu no momento certo, como Davi agiu, meu Pai, quando ouviu o barulho sobre a copa das amoreiras, ou como Abraão agiu, Senhor da glória, com seus 318, ou Senhor, como eles fizeram a tua obra, os teus servos, meu Pai, e nós estamos na tua presença. Oh, obrigado por tudo, meu Pai, conceda a vitória completa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Receba a bênção, receba o perdão, receba a paz, receba a alegria, receba a direção de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor, Ele tenha misericórdia de ti e te dê a verdadeira paz. Amém, 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 amém.